desligado. Vou iniciar a gravação aqui também pelo Meet. Fazer a gravação em 2 lugares, porque se der problema nenhum, tem o outro. Você tem que ter alunos também. Pronto, tudo certo. Vamos lá. Hoje é dia 29 de novembro de 2022. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Já estamos bem adiantados nessa disciplina. Já aprendemos como fazer acesso consultas em 2 tabelas simultaneamente. Provavelmente, se não der tempo agora nesse pedacinho de dezembro, em fevereiro a gente vai dedicar um tempo maior para trabalhar com várias tabelas, 3, 4, 5, 6. Lembrando que os conceitos que nós estamos estudando para acesso a 2 tabelas simultâneas é o mesmo conceito que se aplica a 3, 4, 5, 10, 20 tabelas simultâneas. Dependendo do tipo de informação que você precisa, você necessita de acesso a várias tabelas ao mesmo tempo. Se não me falha a memória, eu tinha criado esse banco de dados aqui de hospital para a gente fazer novos testes. Tinha aqui essa tabela de especialidades, mais essa tabela aqui de médicos. Opa, bom, olha isso. Né? Boa tarde, moçada. Boa tarde, chefinho. Tudo bem? Como estão? André não tem feito serviço ainda, precisando para ter feito. E não fizeram. De boa. Aí eu pedi para a Luísa conversar. Parece que a previsão, como tem aula, né, deve passar para amanhã de manhã. Né? Beleza. Certinho. São Pedro está colaborando com o Ventinho, ele está até simpático. Demoraram bastante, né? Tá na frente também, na loja de casa. Tá. Coisa fria. Nossa, que casa. Eu vou voltar aqui para o manual para a gente dar uma repassada no comando. O comando select, que é o comando que a gente está estudando mais, para ver o que falta. É só carregar aqui. Meio lerdo. Parece que a internet está de ressaca hoje. Bom, enquanto ele tenta abrir o manual... Opa, foi só eu falar, ele deu uma esticada. Enquanto ele está tentando abrir o manual aqui, eu vou dar uma recapitulada no ponto principal que nós vimos até então, quando se faz acesso a 2 ou mais tabelas, a questão do relacionamento entre as tabelas. Então, aqui nós temos a tabela de especialidades com o código e o nome das especialidades. Na tabela de médicos, nós temos... Se ele abrir, eu consigo falar. Eita. Hoje está complicado. E o manual? Também está tentando. Bom, enquanto ele pensa aqui, eu vou abrir uma outra aba com SQL para montar o comando de 2 formas diferentes. E aí a gente vai conseguir fazer uma comparação das 2 possibilidades. E eu vou aproveitar e dar uma dica de preguiçoso aqui também. Tabela de especialidades, vírgula, tabela de médicos. Então, nós temos 2 possibilidades de fazer o relacionamento entre essas 2 tabelas. Uma é colocando especialidades código igual
médicos.especialidade, colocando para o software de banco de dados que ele deve fazer essa ligação na cláusula where. Quando a gente coloca esse critério na cláusula where, significa que obrigatoriamente tem que ter a especialidade e tem que ter o médico daquela especialidade. Uma especialidade que não tem médico será descartada do resultado desse comando. Então, se eu colocar aqui agora, médicos.nome, vírgula, médicos. Sei lá, e-mail, vírgula, especialidades.nome, eu vou ter o nome do médico, o e-mail do médico e a especialidade dele. Desde que, no resultado desse comando, eu só vou ter médicos e especialidades. Só vai aparecer as especialidades que tem algum médico, porque eu fiz o relacionamento na cláusula where, consequentemente, uma especialidade que não tem médico, e a gente tem várias aqui, ó, deixa eu tentar abrir a tabela de médicos aqui numa outra aba. Ó, ele abriu. Então, aqui eu tenho os médicos de 1 a 12, e aqui eu tenho as especialidades dele, ó. Essa aqui é dermatologia, especialidade 2, Adriana. O Alan, especialidade 1, cardiologia, e assim sucessivamente. Se a gente ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu só tenho médicos das especialidades de 1 a 5. Consequentemente, as especialidades de 6 a 10 não tem médico cadastrado ainda. Consequentemente, nessa lógica desse comando que a gente está montando aqui, ó, especialidade que não tiver um médico será descartada do resultado. Então, quando a gente processa esse comando, se a gente der uma olhada aqui, ó, no resultado, nós vamos perceber que só veio aquelas especialidades de código de 1 a 5. Ó. Vamos conferir? Se a gente pegar, por exemplo, especialidades 6 e 7, infectologia e mastologia. Se a gente olhar aqui no resultado, não tem infectologia nem mastologia aqui, ó. Por quê? Porque não temos nenhum médico cadastrado e relacionado com essa especialidade. Consequentemente, ele foi descartado do resultado. Isso porque nós fizemos o relacionamento na cláusula where. Vou pegar esse mesmo comando agora e vou reescrever ele de um outro jeito. Será que eu consigo colocar comentário aqui? Se eu conseguir colocar comentário, eu vou manter os dois comandos aqui. Seria com, acho que com barra. Não, barra não. Aqui é menos. Isso, menos. Comentário em SQL é menos aqui dentro. Agora eu vou pegar esse mesmo comando e vou reescrever ele de uma forma diferente. Eu vou falar para o software de banco de dados agora que eu quero a especialidade mesmo que ela não tenha nenhum médico. Então eu vou usar aqui o left. Join médicos, e aí o relacionamento vem para o on. Ele sai da cláusula where e vem para o on. E a cláusula where poderia continuar desde que eu tivesse algum outro critério, alguma outra regra a ser acrescentada no comando. Vou clicar aqui no continuar. Vamos ver se ele vai considerar o comentário ali, não vai me dar problema. Ótimo, funcionou, processou. Vamos ver o resultado? Perceba que agora eu tenho todas as especialidades no resultado do comando. Aquelas especialidades, infectologia, mastologia, nefrologia, neurocirurgia e nutrologia, que não tinha nenhum médico cadastrado, veio para o resultado, porém, com null, porque não tem nenhum médico cadastrado para essas especialidades. Certo? Então, basicamente, como eu já tinha explicado nas aulas anteriores, nós temos duas formas de fazer o relacionamento entre as tabelas quando você vai fazer uma consulta que exige acesso ou manipulação de duas ou mais tabelas. Se eu faço o relacionamento na cláusula where, eu estou especificando que eu quero apenas médicos e especialidades que se correspondam, né? Ou seja, só vai vir especialidade que tem médico. E só vai vir médico que tem especialidade. Certo? Quando eu faço isso aqui, eu estou falando, ó, você vai lá na tabela de especialidades,
pega as especialidades. Para cada especialidade, você busca o médico. Se tiver um médico, você traz a especialidade e o médico. Se ele tiver a especialidade e não tiver um médico, você traz a especialidade e coloca no lugar do médico. Então, nós temos essas duas possibilidades, que são duas informações diferentes. Tá? São duas coisas diferentes. E aí você precisa interpretar a sua necessidade para saber qual das duas se aplica. Eventualmente, as duas podem trazer o mesmo resultado. Eventualmente. Tá? Dependendo do que você vai buscar de informação dentro do banco de dados. Bom, o manual carregou aqui, o que eu quero agora rever aqui no manual, para a gente estudar um pouco mais hoje, é quais os tópicos que estão faltando do comando select. Essa parte que nós estamos estudando aqui no manual é no item 5.2, né? Não, não é 5.2, não. É aqui no 6, ó. Manipulação de dados, select, insert, update, delete. Nós estamos estudando o select, o insert nós já aprendemos em banco de dados 1, update e delete nós já aprendemos agora nessa disciplina de banco de dados 2. Mas o mais pesado aqui, o mais importante, o mais complexo é realmente o comando select. Essa subquery aqui, o item 6.4.2, seria interessante a gente estudar também. Mas a gente vai deixar essa subquery quando a gente estiver estudando o nível 5 lá, que são 3 ou mais tabelas numa mesma consulta, tá? Então, vamos ver aqui o select, ó. Select, o from nós já colocamos, o where nós já colocamos, group by nós já colocamos, order by nós já colocamos, o limite eu já falei, não já? O limite é muito simples aqui, tá? Deixa eu dar um outro exemplo, se eu não falei, eu vou repetir agora. O limite, você especifica um número máximo de linhas que você quer na matriz resultante. O que eu chamo de matriz resultante? Toda vez que você executa um comando select, você vai ter como resultado uma matriz. Olha aqui, ó. Olha o resultado aqui, ó. É uma matriz de 3 colunas e, neste caso, 3, 6, 9, 12 linhas. Então, é uma matriz, 3 colunas e 12 linhas. É isso que eu chamo de matriz resultante. Essa matriz pode ter um único elemento, uma única célula. Pode ser uma matriz 1 por 1, como pode ser uma matriz 10 por 5 milhões. Tá? Então, isso que eu chamo de matriz resultante. Então, essa matriz resultante ela vai ter uma certa quantidade de linhas. Nesse nosso exemplo aqui, eu contei 12. Ah, mas eu quero, por exemplo, que no resultado, eu não quero todos os dados. Eu quero limitar a quantidade de linhas dessa matriz resultante em 8. Então, o que o software de banco de dados faz? Ele processa o comando do mesmo jeito que ele vai processar, mas na hora de me mandar a matriz resultante, ele vai pegar as 8 primeiras linhas apenas. Vou clicar aqui, vejam que o resultado foi igual, só que dessa vez ele pegou 3, 6, 8 linhas. Então, o limite, eu acho que eu já tinha falado, é muito simples, você limita a quantidade de linhas dessa matriz que você vai receber como resultado do comando SQL. Eu coloquei limite 3, ele trouxe os 3 primeiros. Isso aqui é muito utilizado. Você já usaram algum sistema, algum site na internet, onde você consulta um negócio? Aliás, bobagem. Deixa eu mostrar um exemplo clássico aqui, né? Exemplo mais do que clássico. Eu venho no Google e eu procuro chuchu. O Google vai mostrar alguns resultados, e aqui no final, ó, 2, 3, 4, 5, é como se ele estivesse paginando. Quando eu digitei chuchu aqui, ele falou que encontrou aproximadamente 3.590.000 resultados. Certo? Beleza. Mas ele não vai me mostrar esses 3.590.000 de uma vez. Ele mostra uma certa quantidade e depois me dá a opção de ir para a segunda página aqui, ó. Certo? Então, eu poderia fazer essa consulta aqui, ó, no banco de dados, limitando o resultado a 20, e quando clica no 2 aqui, ó, tem que pegar do 21 ao 40, quando clicar no 3, tem que pegar do 41 ao 60, e assim sucessivamente. Não estou dizendo que é assim que o Google faz, mas, eventualmente, se você tem um sistema que você precisa paginar as informações, porque o volume de informação é muito grande, um dos recursos que você pode pensar em utilizar quando estiver trabalhando com banco de dados é essa questão da limitação da quantidade de linhas que você quer na matriz resultante.
Ok? Bom, então, se não me falha a memória, o único detalhe que está faltando para a gente aqui é esse having. Porque esses outros aqui, esse aqui, por enquanto, não vai ser relevante. Esse aqui também, por enquanto, não. Então, para completar tudo que está aqui no comando, a gente vai estudar agora um pouquinho de having. Bom, para falar do having, eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Eu vou pegar esse cara aqui, deixa eu ver se ainda está aqui. Está aqui. Eu vou pegar esse comando e vou fazer aqui o seguinte, eu vou contar quantos médicos eu tenho de cada especialidade. Então, eu vou mostrar o nome da especialidade, fazer um count, médicos. Depois não esquece de eu dar a dica do preguiçoso, tá? Count médicos.código, aí eu vou fazer um group by. Um group by por especialidades.código. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a quantidade de médicos que o hospital tem por especialidade. E aí, no resultado, nós vamos ter o seguinte, ó. Cardiologia, eu tenho 2 médicos. Dermatologia, eu tenho 4. Gastroenterologia, eu tenho 3. Geriatria, eu tenho 1. Ginecologia e obstetrícia, eu tenho 2. O resto eu tenho 0. Vamos supor que eu vou aproveitar esse exemplo que eu vou falar para vocês agora para ensinar o limite conjugado com having, tá? Eu quero saber quais as 3 especialidades que eu tenho mais médicos no hospital. Vou repetir a questão. Quais as 3 especialidades que eu tenho mais médicos no hospital? Bom, a princípio, o que eu posso fazer? Neste mesmo comando, eu venho aqui e ponho um order by o quê? 2 desk. O que é esse 2 aqui? Esse 2 aqui é o count. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Então, esse order by 2 desk, eu estou falando o seguinte, o banco de dados, na hora que você for me devolver a matriz, e essa matriz tem 2 colunas, a primeira coluna é o nome da especialidade, e a segunda coluna é a quantidade de médicos, você ordena essa matriz para mim pela coluna 2, que é a quantidade de médicos, da forma decrescente. Assim, eu vou ter como resultado o quê? Vou ter como resultado, o que tem mais é dermatologia, que é 4, depois é gastro 3, ginecologia 2, cardiologia 2 e assim sucessivamente. Se eu quero só o top 3, o que eu posso fazer aqui? Depois de fazer isso, eu ponho um limite de 3. Continuar. Então, lá, eu peguei o top 3. Quais são as 3 especialidades que eu tenho mais médicos no hospital? A primeira é dermatologia com 4, a segunda é gastro com 3 e a terceira é ginecologia com 2. Peguei o top 3, certo? Bom, mas e cadê o having, né, que não entrou nessa brincadeira? Toda vez que eu fizer uma consulta no banco de dados e eu tiver um group by com um count, uma VG, um sum, todos aqueles comandos que nós já estudamos, né, onde a gente separa os dados em grupos e aplica uma determinada função de somatório, de média, etc., eu posso estipular como critério, eu vou tirar esse limite 3 aqui, tá? Bom, vou tirar esse order by também. Agora a questão é diferente. Eu quero saber quantos médicos eu tenho de cada especialidade no hospital, mas eu só quero saber das especialidades que eu tenha, no mínimo, 2 médicos. Vamos ver o resultado aqui primeiro, sem o having. Então é isso. Eu tenho cardiologia 2, dermatologia 4, gastro 3, geriatria 1, ginecologia 2. Então, eu estou falando para vocês o seguinte, eu quero saber a especialidade e a quantidade de médicos, mas só interessa as especialidades que eu tenha pelo menos 2 médicos. Ok? Especialidade que tiver menos de 2 médicos, eu nem quero no resultado.
Então, nessa hora é que entra o revenue. Revenue. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o software de banco de dados que essa quantidade de médicos que eu estou contando precisa ter, no mínimo, 2 médicos, então maior que 1. Especialidade que tem um médico só, não quero. Eu quero saber quais as especialidades do hospital que eu tenho mais de um médico. Continuar, vocês vão perceber que agora no resultado só vê a especialidade que eu tenho no mínimo 2. Ou então, vamos pensar numa situação hipoteticamente real. Você é diretor do hospital. Você é diretor do hospital. E você está com vaga para contratar 10 médicos. Quais médicos você vai contratar? Não, você não vai contratar os seus amigos. Você vai contratar o que o hospital precisa. Como é que você sabe quais especialidades o hospital está precisando? As especialidades que tem 0 ou 1 médico. Você tem 15 cardiologistas no hospital, você está precisando de cardiologista? A não ser que esteja muita gente morrendo de coração, você precisa... Percebe que tudo que você vai fazer numa empresa, você precisa de informação? Você é diretor do hospital, tem 10 vagas de médico. Que médico você contrata? Ah, já tem 20 cardiologistas. Você vai contratar mais um? Ah, mas 70% dos meus pacientes estão chegando com problema de coração. Então, tenho muito, é o que eu mais tenho, mas é o que eu mais preciso. Preciso contratar mais ainda. Então, percebe que todas as decisões que você vai tomar numa empresa, você tem que tomar decisão baseado nos dados que você tem no seu sistema. Vamos pegar um dado bobo. Você tem uma pizzaria. Você tem uma pizzaria delivery. Você separou um dinheirinho para fazer um marketing. Você vai botar 20 outdoor na cidade para... Não vamos gastar com outdoor, não. Vamos fazer um marketing mais inteligente. Você vai fazer um folder dando 50% de desconto na primeira compra de um cliente que vai comprar uma pizza. Vai dar 50% de desconto para ele na pizza. Para um cara que vai comprar de você a primeira vez. Você vai conseguir, a sua verba de marketing, dá para fazer 5.000 folhetos. Dá para fazer 5.000 folhetos e pagar 20 pessoas para colocar na caixinha de correio de algumas casas. Aí eu te pergunto, qual área da cidade onde você vai mandar essas pessoas jogar esses folhetos na caixinha de correio? Você vai entrar no seu sistema da pizzaria e falar assim, deixa eu ver dos bairros da cidade, quais os bairros onde eu vendo menos ou nunca fiz venda. Certo? Eu acho que seria um marketing mais inteligente. Então, você vai fazer uma consulta desse tipo aqui, ó. Consulta quantas pizzas você vendeu para cada bairro da cidade nos últimos 6 meses. Você descobre que tem 4 bairros para onde você nunca fez uma venda. Você vai pegar essas 20 pessoas com esses 5.000 panfletos e falar, vai lá nesses bairros e passa de casa em casa, colocando um folheto na caixa de correio de cada casa. Nesse folheto, a pessoa vai ter uma chave lá, um QR Code, que vai dar para ela 50% de desconto no primeiro pedido de pizza dela. Essa é uma forma que eu considero inteligente de marketing, mas só faz sentido se você tem informação estratégica para aplicar, direcionar esse recurso para aqueles locais onde efetivamente a sua empresa não tem acesso. Então, se eu quero contratar médico, quais especialidades eu tenho menos de 2 médicos? Então, eu vou pegar agora e vai aparecer para mim as especialidades com a quantidade de médicos que eu tenho, só que eu só quero especialidade que tenha no máximo um médico. Então, se eu clicar no continuar, eu vou ver aqui que geriatria eu só tenho um médico e que essas outras especialidades eu não tenho nenhum. Então, como é que eu faço? Que médico eu vou contratar? Possivelmente, essa informação aqui vai contribuir para a minha decisão. Mas eu deveria ter também uma outra informação nesse banco de dados do hospital, falando dos últimos 6 meses, por exemplo, os pacientes que procuraram o hospital, qual que era a demanda de especialidade que eles tinham? Que tipo de problema de saúde que eles tinham? Quantos pacientes chegaram com problema de rins, nos rins, e eu não tinha um nefrologista para atender ele? Quantas vezes isso aconteceu? Foi muito? Nos últimos 6 meses, teve só 2 pacientes que chegaram no hospital com problema nos rins e eu não tinha um nefrologista para atender. Bom, foi só 2. Chegou, nos últimos 6 meses, eu tive 77 pacientes precisando de uma neurocirurgia e eu não tinha nenhum médico com essa especialidade para atender.
Então, eu vou priorizar neurocirurgia. Né? Então, eu cliquei aqui, sumiu o A do negócio aqui. Achei. Então, olhando as informações, o sistema, é lógico que o sistema do hospital não vai ter um PHP MyAdmin para você ficar executando comando SQL. Mas eu estou mostrando para você porque você é o desenvolvedor que cria o software que gerencia o hospital e nesse software tem que ter os relatórios de gestão do hospital. E nesses relatórios de gestão você vai ter que fazer relatórios que mostram informações desse tipo. E se você tem habilidade em buscar a informação de forma mais fácil usando o SQL, eu já repeti isso 1000 vezes, vou repetir mais 50 mil vezes até o final do curso. Quanto mais habilidade você tem de SQL, menos você sofre no algoritmo. Então, você já vai trazer a informação do banco de dados prontinha e lá no algoritmo você simplesmente apresenta ela de uma forma adequada para o usuário. Então, o que nós temos de novidade na aula de hoje é esse Having. Tá? Esse Having me permite fazer coisas desse tipo. E nós passamos, na aula passada, eu me lembro bem, por alguns exercícios que eu falei para vocês que eu não conseguia resolver ainda, porque eu não tinha explicado o Having. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum exercício aqui que... Opa, nível 4, né? Algum exercício que seja necessário o Having. Para cada raça, apresente seu nome, blá, 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 blá. Deixa eu trocar essa aqui, essa não. Quantos pedidos foram feitos por clientes nascidos nascidos antes de 75? Que não, isso aqui não tem Having. Quantas pessoas de cada sexo moram em cada bairro? Mostra o nome do bairro, o sexo e a quantidade. Essa aqui é legal, nós vamos fazer isso aqui, porque esse grupo by aqui, ó, implica na separação dos dados por 2 critérios. Quantas pessoas de cada sexo moram em cada bairro. Então, eu tenho que pegar os meus dados, agrupar por bairros, e depois que eu agrupei os dados por bairros, em cada grupo eu vou fazer uma subdivisão pelo sexo. Então, vamos lá. Tá as 2 tabelas aqui, ó, bairros, tabela bairros com código, nome e população, tabela clientes, fone, nome, bairro, endereço, sexo e nascimento. O relacionamento entre essas 2 tabelas se dá pela coluna código da tabela bairros, que equivale à coluna bairro da tabela clientes. Então, select from bairros, vírgula, clientes, where bairros, ponto. Eu não dei a dica do preguiçoso, né? Daqui a pouquinho, bairros.código, igual clientes, ponto, bairro. E aí, vamos fazer o grupo by. O grupo by vai ser bairros.código, porque vou primeiro agrupar os dados por bairro. Depois que tiver agrupado por bairro, nós vamos agrupar pelo sexo do cliente. Porque dentro de cada bairro, eu vou separar em grupos por sexo, e aí, consequentemente, o resultado para mostrar é o nome do bairro, bairros.nome, vírgula, clientes.sexo, vírgula, count, para contar a quantidade de clientes. Clientes.fone. Pronto, fiz o grupo by, vou mostrar o nome do bairro, o sexo e a quantidade. Vamos ver. Esse banco de dados que a gente tem no site aqui, ele é meio bagunçado, mas se você pegar aqui, ó, no bairro Butantã do sexo F tem 31. Bairro Butantã do sexo M tem 80. É porque as pessoas vão inserindo dados aleatórios e fica esse monte de... Ó, bairro Bom Jesus da Lapa, M tem 9, F tem 1, tá vendo? Então, a informação foi agrupada primeiro pelo bairro, depois pelo sexo, e aí eu tenho a quantidade. Vamos corrigir a resposta para ver se deu certo? Certinho. Quantas cirurgias cada médico... Aqui, ó, mesma coisa, ó, outro exercício que eu preciso agrupar por 2 critérios. Quantas cirurgias cada médico fez por ano? Mostra o nome do médico, o ano e a quantidade. Então, eu tenho que separar as cirurgias por médicos
Depois de cada médico, eu tenho que separar por ano. Vamos ver aqui a tabela. Está aqui a tabela médicos, código, nome, endereço, telefone e nascimento. Está aqui a tabela cirurgias, início, doença, hospital, médico, paciente, término e custo. Relacionamento entre médicos e cirurgias se dá pelo médicos código com cirurgias.médico. E aqui eu vou dar a dica do preguiçoso. Select from. A dica do preguiçoso, gente, é a dica do preguiçoso. Muitas empresas nem aceitam essa estratégia de codificação, tá? Alguns consideram ela menos profissional, mas funciona. Então, eu vou mostrar para vocês, explicar. E aí, quando você for fazer as suas coisas, você faz do jeito que você achar melhor. Quando você for para uma empresa, você vai se adaptar aos padrões de desenvolvimento daquela empresa. Quando eu colocar médicos, são as duas tabelas que eu preciso acessar, né? Médicos, vírgula, cirurgias. Até aqui nenhuma novidade, certo? A dica do preguiçoso é, eu vou ter que fazer no resto do comando tudo, repetir o nome da tabela, médicos, ponto isso, médicos, ponto aquilo, médicos, ponto isso, médico, ponto isso, cirurgia, ponto isso, cirurgia, ponto aquilo. Então, qual que é a dica do preguiçoso? O software de banco de dados permite que eu dê um apelido. Então, médicos, se é para dar um apelido, tem que ser um apelido pequeno, para você economizar na digitação. Isso é coisa de preguiçoso, né? Então, médicos, eu vou dar a letra N. Cirurgias, eu vou dar a letra C. Então, toda vez que eu quiser fazer referência a médicos, eu vou usar só a letra N, porque eu pus um apelido. Inclusive, tem o S aqui, ó. Eu poderia colocar um S. Seria como se eu estivesse dando um apelido. Médicos, eu vou chamar de N. Cirurgias, eu vou chamar de C. E aí, a partir do momento que eu criei esse apelido aqui no from, na hora que eu for colocar, ó, M.nome, aí eu não preciso mais escrever médicos, eu escrevo só a letra M. Óbvio que quando eu tiver várias tabelas aqui, eu não posso usar o mesmo apelido, tá? Tem que ser apelido diferente. Então, M.nome, o ano de nascimento do médico? Não. Não, o ano da cirurgia. Então, year, cirurgia.início, e a quantidade, count, cirurgia.início. Então, aqui eu estou contando a quantidade de cirurgias, e aqui eu estou pegando o ano que a cirurgia teve início, né? Que a cirurgia foi feita. Da data de início da cirurgia, data e hora de início, eu pego só o ano. E aí, na cláusula where, para ligar médicos com cirurgia, é médicos.código igual cirurgias.médico. E no group by, médico.código, vírgula, o ano que a cirurgia foi feita. Então, eu vou agrupar os dados pelo código do médico, separo todas as cirurgias por médico. Depois eu pego de cada médico e pego as cirurgias e separo por ano. Ah, o médico Zezinho fez em 2020 tanta cirurgia, em 2019 tantas cirurgias. E assim eu vou ter a resposta. Vamos ver aqui o que aparece. Então, olha aqui, ó, vamos pegar uns dados mais coerentes aqui, ó. Tem esse médico, Carlos Augusto Pereira, no ano de 2010, ele fez 12 cirurgias. O Carlos Augusto Pereira, em 2011, fez 10, em 2012 ele fez 7, em 2013 ele fez 1, e assim sucessivamente. Tá vendo? E não apareceu outros médicos aqui, porque aqui nesse site ele limita o resultado em 50 linhas. Ó. Isso aqui, quando eu implementei isso aqui, eu pus um limite 50 lá na hora que eu processo o seu comando. Então, para mim trazer esse resultado aqui, ó. Eu faço isso automaticamente na hora de processar o seu comando. Vamos corrigir para ver se está certo? Certa resposta. Vamos lá. Como sempre, aquele que a gente precisa nunca aparece, né? Vamos ver se aparece algum com Heaven. Quantas pessoas com menos de 30 anos moram em cada bairro? Quantas cirurgias
Voltamos. Bom, quantos escritores nasceram na mesma década de fundação da sua cidade natal? Vocês têm noção de como é que faz isso aqui? Ó, eu tenho a tabela de escritores que está aqui embaixo. A tabela de escritores está ligada com a cidade. A tabela de cidades tem código, estado, nome, população e fundação, ou seja, essa coluna fundação da tabela de cidades é a data de fundação daquela cidade. Então, eu sei quando é que uma cidade foi criada, a data de fundação dela, né? Eu, nos escritores, eu tenho código, nome, sexo, nascimento e a data que o escritor nasceu. Então, se eu tenho a data que o escritor nasceu e eu sei a cidade onde ele nasceu, quantos escritores na mesma década? Como é que você faria isso aqui, hein? Vamos lá. Select. Eu sei que eu vou precisar da tabela cidades e da tabela escritores. Ah, eu vou usar um pouquinho do preguiçoso, tá? Cidade C, escritores E. Relacionamento da cláusula where, cidades. Vamos começar cidades.código igual escritores.nasceu. Então, aqui eu liguei, ó, é a mania, tá vendo? Falei que ia usar o preguiçoso e não estava usando. C.código igual a E.nasceu. Essa técnica do preguiçoso aqui é muito boa quando você está fazendo a primeira vez. Aí, quando você vai pegar um código que você fez há 6 meses atrás e que tem esse monte de troço que você fica morrendo de raiva. Porque, às vezes, um select desse aqui pode ter um comando de 15, 30, 40 linhas. Aí dá 2, 3 páginas. Aí você está lá na 25ª item da cláusula where e tem um C.código igual a E. Aí você vai, o que é esse C? O que é esse F? Você não lembra. Você tem que ficar voltando lá no where para saber o que é. Então, às vezes, a técnica do preguiçoso é muito boa na hora que está fazendo, mas na hora de fazer alguma correção, você sofre. Por isso que muitas não gostam de usar. Bom, beleza. Então, já fiz o relacionamento. E, na realidade, a resposta é um simples count e quantos escritores. Então, código. Agora, o que eu quero que vocês me ajudem a fazer aqui é como é que eu sei se o escritor nasceu na mesma década de fundação da sua cidade natal. O que vocês sugerem? A gente tem que fazer alguma coisa. Nasceu é um... Não, desculpa. Nascimento. O year não dá, né? Porque o year pega os 4 dígitos, e é década, né? Então, o que acontece? Aqui eu tenho a coluna nascimento da tabela de escritores é um date. Então, tem aqui ano, mês e dia que o escritor nasceu. E aqui, na cidade.fundacão, eu tenho um date também, que é a data de fundação da cidade. Só que, ó, deixa eu colocar isso aqui embaixo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu teria aqui a data de nascimento de um escritor. Sei lá, ele nasceu em 1987, em março, dia 23. Então, o escritor nasceu em 23 de março de 1987. E a data de fundação da cidade dele é 1982, 10/30. Então, a cidade dele foi fundada em 30/10/1982. E ele nasceu em 23/3/87. É a mesma década? É a mesma década, porque é a década de 80. É a década de 1980. O que eu tenho que saber para saber se é a mesma década? Eu tenho que comparar esses 3 primeiros números da data de cada um. Ó. Se aqui for esses 3 dígitos da data de nascimento e esses 3 dígitos da data de fundação do ano do nascimento e da fundação for igual, significa que é a mesma década, concordam? Se eu pegar aqui, ó, qualquer ano que você quiser, sei lá, se eu pegar o ano aqui de 2015 e o ano de 2021, é a mesma década? Não. Essa aqui é a década de 2010, essa aqui é a década de 2020. A década de 2010 vai de 2010 a 2019,
a década de 2020 vai 2020 e 2029. Então, é década diferente. Como é que eu sei que é diferente? Aqui é 201, aqui é 202. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar os 3 primeiros daqui e comparar com os 3 primeiros de cá. Se for igual, é a mesma década. Entenderam a minha estratégia? Como é que eu vou fazer isso? Left. Pego o vírgula 3. Left. Vírgula 3. Parece difícil na hora que você está lendo o exercício, mas depois que você descobre o resultado, é muito mais fácil. Agora eu te falo, e se eu te devolvesse essa matriz aqui com 700 linhas, com 700 escritores, com data de nascimento e data de fundação das respectivas cidades, e para você fazer o algoritmo para ler essas 700 coisas e fazer essa comparação? O que é mais fácil? Botar esse pedacinho aqui no comando SQL e já trazer o resultado pronto? Ou trazer 700 linhas e fazer o algoritmo para descobrir se é a mesma década ou não? Por isso que eu sempre reforço. Se você é um cara bom de SQL... Aliás, temos aqui um colega da turma aqui que está fazendo um estágio e uma das coisas que mais foi cobrado dele lá para ele ser aceito no estágio era a parte de banco de dados, saber SQL. Porque o dono da empresa sabe que se o cara é bom de SQL, no algoritmo ele precisa dar uma arranhada, né? Bom, vamos testar se esse negócio funciona, né? Aqui a quantidade que vai dar é 0. Não teve nenhum que nasceu na mesma década de fundação da cidade natal. Será? Vamos ver. Pum, caiu o site. Vamos dar um F5 aqui para ver se ele ressuscita. Ixi, se não ressuscitar, nós vamos ficar na dúvida, saber se estava certo ou não. Vamos esperar mais alguns segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atualizar. Vai. Tchum. Aê, olha lá, resposta correta. Ai, gente, cadê o nosso having? Um exercício, como fez? Esse não. Esse aqui nós já até resolvemos. Quantidade de corridas por carro. Também não. Não. Também não. Também não. Também não. Vamos ter que deixar. Na hora que a gente estiver fazendo exercício junto aqui e aparecer algum, a gente faz usando o having. Esse aqui também não. Vamos pegar um último aqui para a gente fazer. Foram feitas em função de doenças com nome terminado com vogal. Essa aqui é gostosinha de fazer, né? Então, vamos lá. Select from doencas de cirurgias C, where doenças.código igual cirurgias.doenca. Outro critério que tem aqui na cláusula where é que a doença tem que terminar com vogal. Então, vamos pegar aqui a última letra do nome da doença, doença.nome, vírgula 1. Eu pego a última letra do nome da doença e verifico se ela está contida num conjunto de letras que são as vogais A, E, I, O, U. Ponto. E agora eu só preciso botar aqui quantas cirurgias foram feitas. Então, é count, para contar a quantidade, cirurgias.início. Teoricamente, é só isso. Eu conto a quantidade de cirurgias, faço a ligação de doenças com cirurgias, essa ligação só com o objetivo de pegar só cirurgias onde a doença tinha a última letra do nome como sendo uma vogal. Vamos ver a quantidade que dá isso, 223. Se está certo, só sabendo aqui, corrigindo a resposta. Beleza. Fechou. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, cai para dentro aí, tente fazer mais exercícios de nível 3, nível 4, vamos dar uma praticada, qualquer dúvida me chama.